seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha glonchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas ele foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Diga, mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, e sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte e a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Ave Shammah, com toda a glória o Adonai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, a morte eterna, palavra é viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, ele é Elion. Adonai, mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, mas sobre as nuvens ele vem. Mas ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Obrigado, Senhor. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu sinto que eu aprendi o seguinte: não importa quantas pessoas estejam na casa, se tem um povo que ora, que adora o nome do Senhor Jesus, Ele está na casa, aqui nessa casa, aqui junto conosco. Eu estou muito feliz, eu entrei aqui, me ajoelhei já agradecendo ao nome do Senhor Jesus, porque estar aqui fazendo a obra, conhecendo, voltando aqui nesse lugar, é uma honra para mim. Eu fico muito feliz, de verdade, de ver cada um dos irmãos, essa igreja linda e maravilhosa.
Eu peço encarecidamente aqueles que puderem ficar em pé para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos entrar num ambiente de adoração, num ambiente de clamor ao Senhor, de louvar o nome do Senhor Jesus. Eu aprendi uma coisa também na minha caminhada cristã: não importa quantos anos você tem, se você é uma criança, se você é adolescente, se você já é um adulto, quando uma igreja adora o nome do Senhor Jesus, o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele entra na casa e muda o cenário que está acontecendo na nossa vida. Então não importa. Então eu convido a você a fechar os seus olhos, a entrar nesse ambiente e cantar a Jesus como se fosse o seu último dia aqui nessa terra. Porque enquanto o mundo está lá celebrando o jogo ou não sei o que, nós estamos adorando aquele que reina e vive para todos sempre. Quantos vieram para adorar? Diga amém. Vamos cantar? Em espírito, em verdade. Cante comigo, cante isso. Te adoramos, oh Jesus, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, Jesus, nós te adoramos, te adoramos. Se você sabe, cante. Rei dos Reis e Senhor, oh Jesus, jogue por terra tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração, Pai. O nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. O coral pra te adorar. Dos reis, quantos nasceram para adorar? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver, oh Jesus, na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Oh, a tua igreja te adora, Jesus. Oh, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos. Então diga pra Ele: Rei, Rei dos Reis, ok? E Senhor, te entregamos o nosso. Não importa, Jesus, te entregamos tudo nessa noite. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Então diga pra te adorar. Dos reis foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite como ato de fé, como ato de adoração, e cantar mais uma vez esse verso para te adorar com todo o fôlego que você tem, para te adorar. Oh Jesus, a atmosfera já mudou. O meu prazer, o meu prazer é estar nos
nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Pra terminar, diga mais uma vez, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer na casa de Deus, onde flui o amor. Creio que quando você está adorando, aqui é o Senhor Jesus está visitando a tua casa. Deus está fazendo o milagre acontecer em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Oh, aleluia. Na medida em que você vai adorando, na medida em que você vai entronizando, na medida em que você abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, mais cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, você vai ficando, amém? Quero também passar uma oportunidade para nosso cooperador João, vindo ali de Manaus, que também vai expressar a sua alegria na presença do Senhor, vai juntamente com a igreja cantar um louvor para juntos, assim nós continuando glorificando o nome do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Quantos estão felizes essa noite em adorar o Senhor? No mundo não tem solução, mas em Jesus tem a solução. Jesus disse: onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Onde é que está o nosso coração nessa noite? Está aqui ou está lá? Se nosso coração está ligado, vamos adorar o Senhor. Você é de Deus, cante comigo. A solução tem Jesus. Aleluia. Minha vida só cantando, o que devo mais fazer? Se liberto sou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, mas palmas, já brilhou pra mim a luz. Acompanha aí. E o sol nesse nome, Jesus. Em minha vida a esperança de um dia entrar no céu. Ele garante assim. Eu já fui triste demais, agora eu tenho paz, paz em mim. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. Esse mundo aí fora é iludido. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, lhe oferece muitas coisas, se engana. Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, Jesus. A única esperança desse mundo é o Senhor. Entregue a Ele o sofrer. A solução vai te dar. A solução vai te dar. Venha como estás. Jesus é a paz. Eu
vivo só pra Deus, eu vivo só pra Deus. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus, eu vivo só pra 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 Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplausos, Senhor, nessa noite, porque você vive só para Deus, e você vive só para Deus. Glorifique a Deus nesta vida. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Que maravilha, quem é de Deus é esse? Coloque de pé. Agora vamos receber o pastor Nailson, que vai estar dando continuidade no culto desta noite. Receba o homem de Deus com um aplauso bem alegre para Jesus. Louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quero abraçar todos os nossos irmãos, amigos, que aqui estão nesse seminário maravilhoso. Primeiro seminário é família com o tema Homens Aliançados com Deus. Não só homens, mas mulheres também, amém. Quem está aliançado com Deus faz assim com as mãos. São duas ministrações, irmão. Vamos para a primeira. Daqui a pouquinho tem mais adoração ao Senhor. E após a segunda ministração, abra aí a tua Bíblia, abra aí a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 15, o versículo 1. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Toda honra e glória dada ao Senhor Jesus. Irmãos, a parte que me cabe é a primeira parte do tema. Eu vou falar sobre homens aliançados com Deus. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim, Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, quem me dará, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então falou o Senhor e deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Levante as mãos, diga: meu Deus, direciona essa primeira ministração, fala comigo, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, igreja, deixa o Senhor falar ao teu coração. Queridos e amados irmãos, como nós estamos vivendo um seminário família, o foco principal será o tema. Nós estamos aqui para abordar essa temática
homens aliançados com Deus. E o maior exemplo de um homem aliançado com Deus foi Abrão. Nós sabemos que Deus, Ele chama Abrão, e Deus faz um pacto de sangue com este homem. E este pacto, esta aliança, determinou todas as promessas, determinou toda a vida de Abrão. Durante o encontro aqui descrito em Gênesis capítulo 15, o Eterno, Ele se identificou a Abrão como sendo o seu Deus. Por que que Deus, Ele se manifesta sendo Deus de Abraão? Porque Deus queria que ele soubesse que estava fazendo promessa. Deus queria que Abraão soubesse que Deus estava se revelando a ele com o propósito de revelar a sua promessa, cumprir na vida dele uma grande promessa. Por isso, Deus, Ele disse para Abraão: eu sou. Essa palavra eu sou, ela é a mesma palavra como se Deus estiver dizendo a Abraão: eu sou o Deus que te tirei de Uz dos Caldeus para lhe dar uma terra como herança. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Agora, para confirmar a sua promessa a este homem por nome de Abrão, Deus, Ele confirmou com ele, Deus firmou com ele um pacto, diga um pacto. E este pacto foi selado com sangue, ou seja, a fim de enfatizar o caráter duradouro deste sagrado, ou dessa aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Irmãos, esse tipo de pacto, este tipo de aliança, este tipo de pacto, cada aliançado devia se dispor a entregar a própria vida em defesa do outro. Quando a pessoa do Antigo Testamento, ou dois homens faziam uma aliança, eles estavam se comprometendo, se fosse preciso, entregar a vida em favor do outro. Você percebe a profundidade do pacto. Ou seja, cada aliançado, cada homem que fazia aliança, ele tinha que se dispor a entregar a própria vida em defesa do outro. Ou seja, quando ele fazia uma aliança, ele deveria até morrer no lugar do outro. Então essa aliança, ela era uma entrega total, era uma dependência total com aqueles que estavam se aliançando ou fazendo aliança. A aliança de sangue, ela era indissolúvel, diga indissolúvel. Uma vez que o homem fazia uma aliança com seu companheiro, só se desfazia se morresse. Morrendo, terminava aquela aliança. Então a aliança de sangue, ela era indissolúvel, não podia ser rompida, exceto se a pessoa morresse ou pela morte. Essa aliança de sangue consistia em declarações de deveres e de direitos. Seria um voto em que os dois indivíduos que faziam essa aliança se comprometiam em guardar os termos, conservar o acordo, e havia uma maldição se um desses homens que fizesse aliança quebrasse. Se quebrasse a aliança, existia uma maldição que vinha sobre eles se ele rompesse a aliança. Então o pacto que Deus faz com Abraão é um pacto de sangue, e era uma aliança indissolúvel que não poderia se dissolver. Era uma aliança que não poderia acabar, a não ser que Abraão morresse. Você vai perceber aqui dentro dessa palavra, que na aliança de sangue entre
duas famílias ou tribos, que isso era normal, a parte da cerimônia incluía um sacrifício de um animal. Quando dois homens iam fazer uma aliança, uma família, uma tribo, eles usavam um animal, e esse animal era dividido ao meio. As duas partes eram colocadas de lados opostos, olhe para mim. E quando as partes dos animais eram colocadas de lados opostos, faziam um caminho entre aquelas partes dos animais. E aquela pessoa que fazia aliança, ele cortava os pulsos um do outro e juntava-se os pulsos do seu amigo aliançado e passava no meio. Você percebe que foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão, ele vai fazer um sacrifício, vai preparar os animais, e a Bíblia diz que Abraão enxotava os animais para não comer. E a Bíblia diz que uma êxtase veio sobre Abraão, e Abraão cai de maia, e a Bíblia diz que em visão Abraão vê como o Senhor vem em uma chama de fogo, e passa entre aqueles pedaços do animal do sacrifício, selando aliança de sangue. Levante as tuas mãos. Era Deus comprometendo-se, firmando com Abraão essa aliança de sangue, irmão. E os representantes de ambas as famílias percorriam muitas das vezes 2 ou 3 vezes o caminho onde estavam aqueles animais, significando que permaneceriam juntos até mesmo diante da morte, porque a aliança de sangue, ela era indissolúvel. Agora olha aqui para mim. Logo após o sacrifício que as famílias firmavam, e Abraão também firmou com Deus, os termos da aliança era declarado. Quando as tribos ou as famílias faziam aliança, juntavam o sangue, ofereciam o sacrifício, só que havia uma declaração. Eles declaravam o acordo, porque ali não era apenas fazer um pacto, mas era viver um acordo, e não poderia se dissolver. Quem está comigo, levante as mãos. Logo após o sacrifício, os termos da aliança era declarado, e os aliançados faziam um voto, diga voto, prometendo cumprir aquela aliança, irmão, porque a aliança de sangue era algo seríssimo. Finalmente a aliança era selada com o corte da aliança, na qual os pulsos dos representantes de ambas as famílias eram cortados e unidos. Para quê? Para que o sangue dos aliançados se misturasse. É como se fosse exatamente isso aqui. Vem cá, pastor Daniel. Como 2 sacerdotes se aliançavam e cortavam-se, então juntava-se aqui, fazia um acordo e havia uma declaração. Então ali havia comprometimento, ali havia entrega, ali havia dependência, e não podia quebrar esta aliança, irmão, que era indissolúvel. Através de um pacto de sangue, de um sacrifício, quando Deus faz um pacto com Abraão, era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava se aliançando com Abraão, e Abraão estava aliançando com Deus, através de um pacto de sangue. Era Deus olhando para Abraão, dizendo: Abraão, aonde tu for, eu estou contigo. Na terra que tu passar, eu passo junto. As guerras que tu enfrentar, eu enfrento contigo. Porque era um compromisso de vida ou morte, irmão. A pessoa aliançada fazia parte do outro. Era isso que Deus fez com Abraão. Levante a mão e dê glória. Dê glória, dê glória.
É um comprometimento sério que ele estava fazendo, irmão. Obrigado, meu pastor. Você vai perceber aqui que já em Gênesis capítulo 17, Deus está confirmando a promessa da aliança a Abraão. Olhe para mim. Abraão foi um homem aliançado com Deus. Repete para alguém, diga: Abraão foi um homem aliançado com Deus. Olha que Deus diz para Abraão: tu porém guardarás a minha aliança, porque este pacto tinha que ser conservado. Agora ouça-me, por favor. Anos após ter feito aliança com Abraão, Deus apareceu para confirmá-la, quando o patriarca tinha 99 anos de idade. Deus aparece a ele para confirmar a aliança. E quando Deus aparece, Deus diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. O Deus que faz pacto é um Deus que também confirma a aliança. Levante as tuas mãos. As alianças precisavam ser confirmadas, irmãos. Deus disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, entre mim e os seus descendentes, entre mim e a sua família. Para quê? Para ser o teu Deus, para ser o seu Deus e o Deus da sua família. E toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, Deus dizendo para Abraão: eu darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes. E Deus olha agora e diz: eu serei o Deus da tua descendência. Quem está comigo, levante as mãos. Aliançados. Neste versículo, Deus confirma 3 promessas que fazia parte da aliança na vida de Abraão. Diga: 3 promessas. A primeira promessa: Abraão seria pai de muitas nações. É o que confirmava a promessa de que Deus multiplicaria a sua semente como o pó da terra e como a estrela do céu. Era Deus confirmando. Gênesis 13:16, Gênesis 15, versículo 5. A segunda promessa: o Eterno prometeu ser o Deus de Abraão e o Deus dos seus descendentes. Sabe por que Deus decidiu ser o Deus de Abraão? Porque Deus só é Deus de gente comprometida. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Tu acha que Deus é Deus de gente que não é comprometida? Deus não é Deus de gente que não é comprometida, irmão. Por que Deus disse que é o Deus de Abraão? Porque Abraão estava aliançado com Deus. Levante as tuas mãos. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Levante as mãos. Olhe para o irmão e diga: Deus é Deus de gente comprometida. Olhe para o irmão e diga: Deus é Deus de gente comprometida. Terceira promessa: Deus prometeu a dar a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã como possessão eterna. Deus está dizendo, Deus disse a Abraão: Abraão, a terra que tu foi peregrino nela, que andou de 4 cantos nela, eu darei para a tua descendência. A tua descendência, a tua família vai habitar nela. Por que Deus estava dando a terra? Porque Abraão era um homem comprometido. Levante as mãos. Olhe para o irmão e diga: segura, que é um seminário, irmão. Seminário é assim mesmo, aperta. Quando 2 famílias firmavam uma aliança de sangue, cada uma tomava o nome da outra como testemunho eterno. Olhe para mim. Quando 2 famílias firmavam uma aliança, eles carregavam o nome de ambos. Agora olha aqui para mim: o Senhor prometeu
não ser apenas o Deus de Abraão, mas também ser o Deus da sua descendência. Imagina se Deus fosse só o meu Deus e não fosse Deus da minha casa. Imagina se Deus fosse só apenas o meu Deus e não fosse o Deus da minha esposa. Mas Deus não queria ser apenas o Deus de Abraão, mas queria ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência. Deixa eu ver se alguém veio receber isso aqui. É por isso, irmão, que Deus tomou o nome de Abraão e de seus descendentes, referindo que ele é o Deus de quê? De Abraão, de Isaque e Jacó. Porque Deus não queria ser só o Deus de Abraão, mas queria ser o Deus da sua descendência. Eu quero que você levante as mãos, por favor. Deus não quer ser só o seu Deus. Deus quer ser o Deus da tua casa. Deus quer ser o Deus da tua família. Deus fez um pacto com Abraão para quê? Para ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência. A descendência não podia ficar fora da aliança. A descendência não podia ficar fora do pacto. Êxodo 2, versículo 24. Levítico 26, versículo 42. Deus também deu a Abrão e Saraí novos nomes. Por que Deus deu um novo nome para Abrão e a sua esposa? Aludindo o seu novo relacionamento sobre a aliança de sangue. Uma vez que Deus firmou o pacto de sangue com Abraão, Abraão não poderia continuar sendo chamado de Abrão, porque sobre aquele pacto vinha uma promessa de Abraão ser pai de uma grande multidão. Então Deus teria que mudar o seu nome. Abrão deixou de ser chamado Abrão para ser chamado de Abraão, pai de uma multidão. Saraí deixou de ser chamada de Saraí para ser chamada de Sara. Levante as tuas mãos. Toda vez que Deus faz uma aliança, Deus ele muda o nome para mostrar um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de entrega. E Deus não muda nome de quem não é aliançado. Levante as mãos. Levante a mão lá em cima, segura que eu vou entregar. Deus não muda nome de quem não se compromete, de quem não se entrega, de quem não vive dependência em Deus. Essa temática aqui, irmão, Deus me revelou para me trazer este tema. Homens aliançados com Deus. Olha aqui para mim. Aqui na minha aliança, irmão, dentro da minha aliança, quando eu mandei fazer esta aliança, que eu casei com essa digníssima esposa que está ali, eu mandei escrever aqui, ó, dentro da minha aliança, o meu nome e o nome dela. Aqui dentro da minha aliança está o meu nome e o nome dela. E lá na aliança dela está o nome dela e o meu, simbolizando que nós estamos aliançados um com o outro. Nós estamos comprometidos, porque nesta aliança que foi firmada, existe um pacto entre duas pessoas que decidiram viver aliançados até que a morte os separe. Levante as mãos. Até que a morte os separe. Vamos supor que eu quebre essa aliança e tente pular a cerca. Diga, está queimado em nome de Jesus. Eu estou quebrando a aliança, irmão, o compromisso, esquecendo do nome da pessoa que está aqui, ó, aliançado um com o outro. Quando Deus fez aliança com Abraão, é isso que Deus estava falando.
Abraão, a aliança que eu fiz contigo, o pacto que eu fiz contigo, carrega o meu nome de Todo-Poderoso e carrega o teu nome também, e o nome da tua casa, o nome da tua família, o nome da tua descendência, e você não pode quebrar esse pacto. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, levante as mãos. Elém da lá mandou, vastei calavá. Comprometimento, irmão. Comprometimento da aliança. Compromisso, e não pode ser quebrado. Aleluia. Diga comigo: homens aliançados com Deus. Fique em pé agora. A segunda parte da minha pregação é amanhã. Levante as tuas mãos. Faz aí um louvor, irmão Daniel. Depois vem as crianças. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí, igreja. A presença de Deus está aqui. Olhe para o irmão e diga: você está aliançado com Deus? Se você não estiver aliançado com Deus, renova a tua aliança hoje. Porque Deus só tem pacto com quem é comprometido. Quem é comprometido com Deus. Santo Deus e eterno soberano, eu quero ministrar sobre o teu povo aqui agora, Pai. Ó Deus, a ministração da primeira palavra que foi entregue, Pai. Nós estamos compromissados, ó Deus. Ó Deus, aqui nós estamos diante de Ti, Pai, diante das Tuas mãos, diante do Teu nome santo. Ó Deus, em nome do Senhor. Ó Deus, se nós estamos ainda aliançados, que venhamos se comprometer, Pai. Está comprometidos contigo, comprometidos com a aliança de sangue, porque o Senhor fez uma aliança conosco, um pacto. Em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, igreja. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Ministra sobre a tua casa e faça brilhar seu rosto em ti. Aleluia. Que conceda, te adoramos, Senhor, te adoramos, tua graça. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Olha a presença dele vindo sobre nós, igreja. Aleluia. Amém. 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 Cante ao Senhor, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda, diga, sua graça e te dê paz. Amém. 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 Te adoramos, Senhor. Amém. Amém. Profetiza nessa noite dizendo assim, ó: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos te acompanhem por detrás, por
diante do teu guardo, e por ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu choro, teu sorriso, é por ti. Diga, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu rosto e em ti, é contigo, é contigo. Amém, amém. Diga, amém. Isso, libera a palavra. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção te acompanhe por detrás, por diante do teu rosto, e contigo é por ti, é por ti. Amém, amém, amém. Diga, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, amém. Fica ligadinho, irmão. Senta um pouquinho. As crianças podem vir, estarão louvando ao Senhor, e após a segunda ministração. Aplauso bem forte, meus irmãos. O grupo de crianças Cordeirinho de Jesus cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. É tão bom saber que a nossa família é um projeto de Deus, não é mesmo, criançada? Eu amo a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Com meu irmão, meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho,
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Pra glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Dê um aplauso bem bonito para Jesus, meus queridos. Estou feliz por estar mais uma vez aqui nessa congregação linda e abençoada. Chegamos ontem à noite ainda aqui, depois de um culto abençoado ali em Caracaraí, culto cheio da presença de Deus. Continuo orando por aquela igreja, que Deus vai levantar aquele trabalho, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, nós cremos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, meus queridos. Estou aqui juntamente com a minha filha, Daniela e Rebeca, essa moça linda que cantou agora há pouco, né, no início. E quem está nos acompanhando também nessa viagem é o presbítero Jaime, que veio adorar Deus conosco aqui. E obrigado, meu pastor, pelo convite. Só tenho a dizer uma coisa, meus queridos: o nome de Deus está sendo louvado através da tua vida, através deste culto, nesse seminário. E parabéns pela organização do pastor Nails, a diaconisa Leane, né? Essa família abençoada que sempre nos recebe tão bem aqui neste lugar. E a todos os irmãos, que Deus abençoe. Traga o abraço do nosso pastor presidente, missionário Paulo Dias. E não vai demorar muito para ele estar aqui junto conosco, né? Junto com vocês, para juntos, mais uma vez, declarar que o Senhor é grande. Só Ele merece toda a adoração. Vamos à segunda parte, meus queridos, desse seminário. Que palavra maravilhosa, né? Meu Deus, se terminasse aqui já era o suficiente para nós, porque já deu para entender tudo. Seja sincero, quem entendeu a proposta, meus queridos? Temos que estar aliançado. Uma vez eu ouvi, meu pastor, um provérbio chinês, uma explicação acerca por que a aliança ela é nesse dedo. Eu achei interessante aquilo ali, né? Porque a aliança, o pastor falou muito bem que ela é um símbolo de o quê? De um compromisso, de fato uma aliança que é para ser inquebrável. E aí eu peço que os irmãos me ajudem, por gentileza. Você vai pegar a sua mão, abra aí, todos podem fazer para me ajudar. Abra a tua mão aí, isso, assim. Aí você vai dobrar, só me perdoe que eu não sei o nome do dedo, não sei se é aqui. Mas esse dedão aqui, ó, que é o maior, você dobra ele, isso. Aí você vai fazer assim, ó, colar, aí, cola, isso. Isso, agora tudo aqui embaixo. Isso. Deu certo? Deu certo? O dedo do anel, o dedo da aliança está livre aí. Vamos lá, vamos ajudar o pastor. Aqui, esse dedão aqui, só dobra, eu dou aqui, conta todo. Aí, lá deu certo. Olha só, vamos lá. O que a Bíblia fala para nós? Quando o homem se aliança com a sua mulher, ele vai ter que fazer o quê? Deixar pai e mãe. Então, afasta um dedo do outro aí. Afasta, olha como ele afasta, porque, né? Deixará seu pai e sua mãe. Consequentemente, os amigos, aqueles amigos que tinha, né? Agora ele vai ficar em segundo plano, porque em primeiro plano é quem? É o marido e a mulher. É o homem e a mulher. Então, os amigos, eles também pode se separar. Depois de algum tempo, tem uns que levam um tempinho, outros que é no outro ano, já vem o filho, né? E os filhos crescem, daqui a pouco eles começam a voar, vai cuidar da vida deles e também se separam. Separa aí. Só que Deus disse, aquele que Deus une, né? O que está na palavra, ninguém pode separar. Separa aí. Tenta separar. Não, o dedo do casal agora, da aliança. Separa para ver se vai. Conseguiu separar? Não vai. Conseguiu, pastor, separar? Porque isso é uma aliança. E como o pastor falou, a aliança, ela tem que ser para sempre. Não pode ser quebrada. Gênesis no capítulo 17,
Abra aí. E no versículo, nós vamos ler o versículo 7. Oh, glória a Deus. Dando a continuidade, que o Senhor me ajude, que o Espírito Santo me ajude, depois dessa palavra tão maravilhosa, que Ele nos direcione, que é difícil, meu pastor, né, meus pastores, pregar depois assim, a gente fica, mas que o Espírito Santo nos ajude. Versículo 7 do capítulo 17, vai dizer o que para nós? Quem achou, diga amém. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por ti Deus, e a tua semente depois de ti. Oh, meus queridos, obrigado por terem levantado, fiquem à vontade. Aleluia. Eu anotei aqui alguns pontos, queria anotar mais, mas a gente parece que fica tão vidrado na mensagem que a gente, quando vai para anotar, a gente passa. Mas olha o que eu anotei aqui que o pastor falou, que Abraão, ele é um exemplo de homem aliançado com Deus. Ele é o exemplo, ele foi chamado para isso. Eu anotei aqui também que ele, sendo esse chamado para essa aliança, ele viveu toda a sua vida assim, sendo homem de fato aliançado com Deus. Tendo em vista isso, meus queridos, eu entendo que depois de Abraão, Deus vai chamar outros para a aliança. E amanhã, na continuação da mensagem, o pastor Nailson vai falar acerca de aliança novamente. Tem coisa linda ainda amanhã para a gente aprender com o Senhor. Mas eu entendo aqui através da palavra que Deus, Ele chamou o homem. E não é só hoje, não foi só com Abraão, mas Deus sempre chamou homens para caminhar em aliança. Diga comigo para você não esquecer. Deus sempre chamou homens, diga, para viver ou para caminhar em aliança. Você pode encontrar isso aqui em diversas páginas da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar aqui diversas alianças feitas com o homem, apesar de que muitos homens chamados para caminhar em aliança não deram crédito, não deram valor, quebraram essa aliança, quebraram esse compromisso, quebraram esse pacto. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, Ele é fiel. E o que foi falado aqui pelo pastor aqui é fato, que se o homem, meus queridos, que se o homem viver diante de Deus e não quebrar essa aliança, ele prometeu e ele cumpre ser o Deus tão somente daquele que foi aliançado, mas também de toda a sua descendência. Repito as palavras do pastor, mas isso é para qualquer um? É só para quem vive a aliança, ou para homens e mulheres aliançados. Eu entendo também pela palavra que a aliança, meus queridos, uma aliança, ela não é apenas um pacto religioso, porque nós fazemos compromisso, nós fazemos voto, nós fazemos uma aliança. No seu batismo, os irmãos que vão batizar amanhã, ele fez um compromisso, ele fez uma aliança, ele fez uma promessa diante de Deus, não é isso? Está ali o pastor, tem aquela conversa, você promete, você firma esse pacto, essa aliança com o Senhor, e o que a pessoa fala? Sim. Na hora do voto do casamento, o que o homem e a mulher fala depois que é feito o voto, o pacto da aliança? Sim. Então, meus queridos, uma aliança não é apenas um pacto religioso, mas eu entendo pela palavra que uma aliança, ela é um compromisso de vida que transforma a maneira como o homem conduz o seu lar. E é a minha parte que eu entro agora. Homens
aliançados com a família. E aí eu posso fazer as palavras do pastor no início: homens e mulheres aliançados com a família. E essa vai ser a minha palestra agora, porque assim como Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, assim como Deus chamou Abraão para viver, para caminhar com ele naquele pacto, naquela aliança, que foi tão bem aqui falado, ilustrado por mim, o pastor, aquele pacto aqui, onde Deus diz: olha, eu serei teu Deus, eu caminharei contigo, eu serei o Deus da tua família. E ele só exige o que do homem? Fidelidade, comprometimento. Ele também nos chama, meus queridos, Deus nos chama hoje para vivermos aliançado com Ele e também aliançado com a nossa família. Aliançados com Deus, não somente com Deus, não apenas com Deus, mas com toda a nossa família, com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, posteriormente com os filhos que vão vir, com a descendência que vai vir. E aí, meus queridos, eu começo a entender. Quando o pastor Nailson me passou esse tema, eu falei: meu Deus, que tema profundo, que tema forte. É um tema que nos chama a atenção, que nos cobra. Eu comecei a entender que um homem aliançado com a família, que uma mulher aliançada com a família, que uma mãe aliançada com a família, com a esposa, que um esposo, enfim, que o homem aliançado com a família, ele tem um compromisso espiritual. Diga comigo para gravar. Repetição é para gravar, meus queridos. Hoje é seminário, é para aprender, não é verdade? Técnica de memorização. Quer memorizar? Quer decorar? Repita sempre em voz alta, que tem uma probabilidade maior de decorar. Então diga: homem aliançado tem um compromisso espiritual. Lembrando que agora eu estou tratando para aliança com a família. Ele vai ter esse compromisso espiritual. O que isso quer dizer para nós? É uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade espiritual. Abraão, meus queridos, ele circuncidou toda a sua casa. O compromisso era esse. Para selar esse pacto, esse compromisso, ele tinha que circuncidar. Então, espiritualmente, ele foi lá e fez aquilo ali para quê? Para aliançar, para selar. É o sangue que foi derramado como compromisso. Mas aí o que acontece? O que me chama a atenção aqui? Ele não delegou, ele não empurrou para o outro, ele assumiu a liderança espiritual do lar. Me direciona agora aos homens, me direciona a você, jovem, que está projetando um relacionamento e que esse relacionamento seja duradouro. Nós estamos vivendo em um tempo que o relacionamento virou bagunça. O namoro hoje, meus queridos, está bagunçado. Lembrando nós que somos cristãos, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, nós não podemos viver como o mundo aí fora vive. Paulo um dia disse em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós temos que ter a nossa mente renovada, transformada. Nós temos que estar, meus queridos, diferente, nós temos que ser diferente do mundo. Sendo assim, jovens que estão pretendendo aí um relacionamento futuro, fidelidade. Está namorando para casar? É um compromisso sério? Tenha em mente isso. Vai casar? A responsabilidade espiritual do lar é do homem. O que isso nos implica? Que Abraão, ele não empurrou a responsabilidade para Sara. Abraão não empurrou a responsabilidade para Eliezer. Não empurrou a responsabilidade até então ainda para Agar. Não, a responsabilidade era dele. Ele assumiu essa responsabilidade. Então nós homens somos os sacerdotes do lar.
Jovem que vai casar, você vai ser o sacerdote do seu lar. O que isso implica dizer para nós? O sacerdote conduz a família à oração. O sacerdote ensina a palavra, o sacerdote inspira a fé. Ele é o primeiro a buscar a presença de Deus. Isso, meus queridos, é um compromisso espiritual. Repito, homem aliançado com a família, ele tem um compromisso espiritual. Homens, olha para cá por gentileza. A sua família ora, meus queridos, porque você ora. Eu vi uma estatística, meu pastor, que quando a mulher, ela se converte, ela aceita Jesus, a probabilidade do esposo, ou a probabilidade dos filhos seguir aquele caminho, tem uma porcentagem. Aí lá colocou alguma coisa de 40% a 50%. Mas lá na estatística estava dizendo que quando um homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a probabilidade da esposa seguir e dos filhos seguirem vai para 90%. Por que isso, meus queridos? Porque ele é o sacerdote, ele é o espelho, se inspiram. Então a nossa família ora porque nós oramos. A minha família ora porque eu oro. A nossa família, meus queridos, ela conhece a Bíblia porque nós conhecemos. Aí eu posso até fazer essa pergunta: a sua família está orando porque você ora? A sua família conhece a Bíblia porque você conhece a Bíblia? Vamos assumir esse compromisso espiritual de ser o sacerdote da nossa casa. Infelizmente hoje esse negócio está mudando. Tem casa que é a mulher que se tornou a sacerdotisa, é a mulher que tem que buscar primeiro, é o homem que é a mulher que tem que. E um dia eu fui chamado para aconselhar uma família, a mulher já não estava mais aguentando. Ela disse: meu pastor, eu pela misericórdia do Senhor, nós tivemos o prazer de acompanhar aquela família desde o início, né? Tentamos muito, evangelizei, não consegui ganhar eles para Cristo, mas em uma ocasião foram para o retiro e lá aquela família se chegou a Jesus, aquele casal, mas eles me têm como um amigo, como um pastor. Aí qualquer coisa eles me pedem conselho. E na ocasião a mulher falou para mim: pastor, não aguento mais, se essa situação não mudar, eu vou me separar. Por quê? Porque o homem esqueceu desse compromisso espiritual. Era a mulher que tinha que fazer tudo. Quando chegava em casa do trabalho, ele jogava a botina para o lado, deitava no sofá e mexia no celular. Ela dormia, ele estava no sofá, e quando ele ia trabalhar, ela estava dormindo. Ou seja, eles passavam dias e mais dias e mais dias e mais dias e mais dias sem conversar, morando na mesma casa. Imagine a vida espiritual, os filhos se descambando, a família se descambando, mas graças ao Senhor que ele entendeu que o compromisso era dele, voltou atrás e hoje está com a família abençoada para a honra e glória do Senhor. Homem aliançado com a família protege a sua família. Homens aliançados protege a sua família. Ele protege de fato a sua família. Isso, meus queridos, não é apenas uma proteção física, mas também uma proteção espiritual. O que isso quer dizer? Ele zela pela fé da casa. Homem aliançado, foi falado pelo pastor Nails que nós temos que viver uma aliança com Deus, e automaticamente vivendo essa aliança com Deus, nós vamos estar aliançados com a nossa família. Estando aliançado com a família, como eu já falei, primeiro, eu vou assumir essa responsabilidade espiritual, e segundo, eu vou proteger a minha casa, é a responsabilidade. Essa proteção não é apenas física, é espiritual. Ele zela pela fé. O que isso quer dizer, pastor? Eu não entendi. Fecha a porta para as brechas espirituais. O que a Bíblia fala? Pedro vai dizer o seguinte, que Satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa dizer que se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai destruir. E o homem como sacerdote, o homem como ele está aliançado com a família, ele fecha as brechas espirituais. Ele não tolera práticas que entristeçam o Espírito Santo. Irmãos, perdoe-me se tem alguns pais aqui que permitem filhos ir para a festa de Halloween. Está errado, são brechas. Deixa ir para festas julinas, está errado, são brechas. Deixa ir dançar quadrilha, está errado, são brechas. Tem um tal do dia agora que criaram o dia do cabelo maluco. É isso mesmo? Um dia que as crianças vão para a escola com o cabelo todo doido. São brechas. Se você não sabia disso, começa a estudar, começa a entender o reino espiritual como funciona. Mas como sacerdote, como homens e mulheres aliançados, nós temos que proteger a nossa família e não tolerar a prática que entristeça o Espírito Santo. Além disso, combater influências que tentam destruir o lar. Meus amados, nós temos que nos orientar, nos atentar. Cada dia surgem distrações, a cada dia surgem coisas novas para destruir a nossa casa. E muitas das vezes ela está na nossa frente, na nossa visão. E o homem aliançado, ele protege, ele combate as influências que tentam destruir o lar. É tão difícil, irmãos, a gente colocar na cabeça, a gente demora para ensinar o certo, não é verdade? Para dizer, ó, é assim, é desse jeito com a criança. Mas num filme visto, num desenho assistido, ou um dia que foi para uma festinha, rapidinho está com más influências, com maus costumes. Mas o homem que é aliançado com a família, ele faz o quê? Ele protege a sua casa, ele combate influências que tentam destruir o lar. É como Josué um dia disse: vocês podem viver como vocês querem viver, vocês querem andar como vocês querem andar, vocês podem ir para todo tipo de festa que está aí, que Satanás coloca para destruir a família. Mas Josué diz: porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós vamos ser do Senhor, nós somos do Senhor, nós não vamos deixar que isso entre dentro do nosso lar. Eu acho inadmissível, quem está assistindo aí, meus queridos, os nossos irmãos que estão assistindo, se tiver pastores assistindo, eu acho inadmissível pastor deixar filho ir para Halloween, pastor deixar filho ir para festa julina, para quadrilha. Não pode, porque isso são festas ao Satanás, ao demônio, são oferendas ao diabo, e nós temos que proteger a nossa casa. Ah, pastor, ainda não entendi como que eu posso proteger minha casa, combater a influência, né? Não tolerar as coisas que entristeçam o Espírito Santo, fechar portas, né, para as brechas espirituais. Isso está em tudo, meus queridos. O que está entrando na nossa casa pela TV, pela televisão? A Bíblia diz: vigiai e orai, orai e vigiai. Mas tem pessoas que só oram, mas não vigiam. Vai dormir e a televisão fica aberta lá, e as crianças até 2 horas assistindo. O que nossos filhos estão vendo através do celular? Quais são os tipos de desenhos? Quais são os tipos de filmes? O que eles estão vendo? Então, meus queridos, nós temos que nos atentar e ver o que está entrando na nossa casa pela TV, através do celular. Proteger o marido, proteger a esposa, o marido proteger os filhos de uma forma emocional. O que tem de família destruída por falta da proteção. Mas isso é papel de quem? De um homem aliançado com Deus. Diga comigo: homem aliançado com Deus.
Homens, agora é direto para vocês, para nós. Estamos percebendo os ataques espirituais ou estamos deixando para lá? Estamos percebendo o que está acontecendo dentro da nossa casa, a anormalidade, ou a gente está deixando para lá acontecer? Não. Homens aliançados com Deus, o que ele faz? Ele protege a sua casa. Quando ele percebe que Satanás está rodeando, o que ele faz? Chama rapidinho a família, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer jejum, vamos fazer o nosso devocional, vamos trazer Deus para dentro dessa casa, vai orando, vai guerreando, vai expulsando. Daqui a pouco as portas, as brechas estão fechadas e o nome de Jesus está sendo glorificado mais uma vez dentro daquela família. E quem crê assim, diga amém. Homens aliançados, meus queridos, lidera com amor. O que isso implica dizer para nós? Ele lidera com amor. A aliança, ela não é uma opressão. A aliança não é uma opressão. Deus, ele nunca oprimiu ninguém. Deus, ele sempre falou: se tu me obedecer, aqui. Se tu fizer, a bênção está ali. Ele nunca obrigou ninguém a andar com ele. Ele chama, ele faz um compromisso e fica da pessoa que aceitou o compromisso, a aliança, viver em santidade com o Senhor. Mas Deus nunca oprimiu ninguém. Aí eu entendo que é o homem aliançado, ele lidera a família com amor, porque a aliança, ela não é opressão. A aliança é o quê? É cuidado. Muitos acham que Deus estava oprimindo o povo de Israel no deserto. Não, o que Deus estava fazendo, estava simplesmente cuidando. Quando Deus trazia alguma proibição para aquele povo ali no deserto, como por exemplo, Deus proibia o povo de comer certo tipo de carne no deserto. Não proibiu ali? Tem até uma lei: não comerás nada, nenhum animal impuro. Entra alguns roedores, entra a cobra. Mas por que Deus traz essa proibição logo a Moisés quando ele sai do Egito? Eu vejo cuidado. Aproximadamente 3 milhões de pessoas que saem do Egito, caminhando rumo à terra prometida, que Deus tinha prometido há muito tempo atrás a Abraão, a Canaã. Já pensou se aquele povo, eles pegam uma infecção intestinal por conta de animal, de comida? Uma caminhada que não tinha todos os cuidados, toda a higiene necessária, porque ele ora estava aqui, ora está ali, não tinha água com abundância, não tinha como cuidar dos alimentos como era para cuidar, não tinha saneamento básico. Já pegou, a pessoa, você pega ali uma epidemia, infecção intestinal, aquele povo ia tudo morrer. Então o que Deus faz? Vou cuidar de vocês. Aí Deus começa a trazer algumas restrições, mas eu não vejo opressão, eu vejo apenas cuidado. Então o homem aliançado, meus queridos, ele cuida. É o padrão bíblico, que é Cristo. Ele lidera amando, servindo, sacrificando, conforme está em Efésios no capítulo 5 e versículo de número 25. Liderar, meus queridos, a família, liderar, o homem que lidera com amor, o homem aliançado que lidera, ele não manda, ele é o primeiro a dar o exemplo, é o primeiro a servir. Daria para a gente ficar só nesse aqui, por muito tempo falando, mas como o horário já está indo, a gente tem que correr. Aí vai a pergunta para nós, homens casados: sua esposa sente-se cuidada ou controlada? Forte, né? Seus filhos obedecem por amor ou obedecem por medo? Nós estamos liderando a maneira de Cristo? Que fique essas 3 perguntas para nós. Respondemos para o Espírito Santo, nós casados. E se por um acaso nós não estamos andando assim, é tempo ainda de nos corrigir para viver nos padrões que Cristo quer que nós vivamos. E quem crê assim, diga amém, dê um aplauso para Jesus.
Aleluia. Homem aliançado com a família, ele é o exemplo. Diga comigo, homem aliançado é exemplo. Lembra que eu estou falando de aliançado com a família. Meu filho não pode mentir. E o abençoado vai lá e mente. Meu filho não pode roubar. Mas aí o filho vê ele descascando o fio e por trás do relógio e colocando um gato lá. Meu filho não pode enganar ninguém, mas o filho vê ele indo lá no mercado, recebendo um troco errado e não devolvendo, mas colocando no bolso e dizendo: besta é quem perdeu. Meu filho tem que ser honesto, mas ele vê quando acha um celular, tira o chip, joga fora para ninguém ligar e descobrir, e diz: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Não. Homem aliançado com a família, ele é exemplo. Eu aprendi isso aqui, o maior sermão da nossa vida, o maior sermão que os nossos filhos ouvirão é a nossa atitude. Eu aprendi que o maior sermão de um pregador, meus queridos, não é uma hora aqui no púlpito não, é a sua vida diária, é o maior sermão. Ele prega sem falar nada, e o maior sermão, o maior ensinamento que nós passamos para a nossa família, para os nossos filhos, é o exemplo, é viver uma vida aos moldes daquilo que Jesus nos ensinou. A esposa e os filhos vê Deus no comportamento, não só no discurso. Uma vez na igreja, depois de um culto tão abençoado, o filho chegou para a mãe e disse assim: ô mamãe, vamos morar aqui na igreja? Aí a mãe se assustou com a fala do filho e falou assim: mas por que, meu filho, você quer morar aqui na igreja? É porque que o papai é tão diferente. Olha a alegria do papai lá, ó. Olha como o papai não está com a cara feia, emburrada. Olha como o papai não está gritando com a senhora. Olha como o papai não está brigando com a gente. Olha como ele não está gritando, pedindo as coisas. Olha que alegria. A gente chega perto dele, ele até abraça a gente. Vamos morar aqui na igreja e o papai sempre continuar assim? Então, meus queridos, a esposa e os filhos vê Deus no comportamento da pessoa, do marido, não só no discurso, não só dentro da igreja, mas em todo momento vai se ver Deus na vida desse sacerdote. Lembrando, falando para a mulher também, ela tem, essa mulher aliançada, que tem mais mulher do que homem aqui, também é exemplo, não pode esquecer disso. Não pode esquecer, porque nós somos espelho. Nós somos espelho da nossa casa. Nós somos espelho do nosso lar. Repito, se eu minto, eu estou ensinando os meus filhos a serem mentirosos. Se eu engano, eu estou ensinando os meus filhos a serem enganadores. Mas se eu sou o contrário, se eu sou verdadeiro, eu estou ensinando os meus filhos a ser verdadeiros sem eu falar nada. Um dia ele vai dizer: não, eu nunca vi meu pai fazer isso, eu não vou fazer não. Não, eu nunca vi meu pai enganar ninguém, eu não vou enganar não. Eu nunca vi meu pai achar nada na rua, quebrar ali os dados e não devolver, eu nunca vi. Não, eu vou ser como meu pai, porque ele é um exemplo. Um homem aliançado com a família, ele modela a integridade, a verdade, o caráter, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Pergunta para nós, pergunta para os homens aliançados: o que a sua vida prega quando você não percebe? Olha que pergunta. Seminário é assim mesmo, irmão. Não é de estar pulando, e recebe a reflexão e aprendizado. O que a nossa Bíblia prega quando a gente não percebe?
Seus filhos imitam você? Estarão mais perto de Deus? Essa pergunta vamos responder para nós e para o Espírito Santo. Fiquem em pé, meus queridos, por favor. Vamos cantar mais um louvor. Vamos preparar aí para a gente adorar o Senhor. Oh, glória a Deus. Está dando para aprender alguma coisinha nesse seminário família, meus queridos? Irmãos, tem um homem que eu me espelho muito. Tem um homem que é um exemplo para mim. Nesses 39 anos e alguns dias de vida que tenho, eu tenho só coisas boas a falar, que é meu pai. Exemplo de fé, exemplo de fidelidade, exemplo de perseverança, exemplo de honestidade, exemplo de caráter. Isso eu posso dizer do meu pai. A Bíblia fala que nós temos que ser irrepreensível. Quando está dizendo para os pastores, para os bispos. Só que eu digo, eu posso ir um pouquinho mais além. Não só os ministros, mas todos os servos do Senhor Jesus tem que ser irrepreensível. E eu nunca vi autoridade nenhuma chamar a atenção do meu pai. Eu nunca vi a polícia meter o dedo na cara do meu pai e dizer: você está errado, não pode fazer isso. Que vergonha, na frente dos seus filhos. Eu nunca vi. Porque ele teve sempre esse princípio. Ele sempre foi um homem aliançado com Deus e com a família, e sempre buscou fazer o correto para nós. Então, meus queridos, para concluir, eu quero dizer que Deus procura homens como Abraão. Será que tem homens como Abraão aqui, aliançado com ele, com a família? Porque o homem aliançado, repito, ele assume o seu papel espiritual. O homem aliançado, ele protege a sua casa. O homem aliançado, ele lidera com amor. O homem aliançado, ele vive como exemplo. Vamos cantar? Vai cantar um louvor e nós vamos orar. Porque olha para mim aqui, meus queridos, quando o homem vive em aliança com Deus e aliança com a família, a sua família floresce. Grave isso no teu coração. Quando o homem vive aliançado com Deus e aliançado com a família, a sua família, ela floresce. Quem recebe esta palavra? Oh, aleluias. Aleluias. Feche os seus olhos, eu vou ministrar sobre a tua vida. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Santo é teu nome, Senhor. Muitos te louvam com os lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não homens aliançados, chegou o momento de falar com Deus. Chegou o momento de corrigir o que está errado. Ocupados com as coisas banais. Aleluia. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala em tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração.
geração. Se levanta, faz Abraão. nascer de novo. Levanta, Reacende fogo. Aliança com Deus, aliança com a família. Geração. Traz Aleluia. de volta a visão onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor, Senhor. Meu Senhor, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala e tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, despede e volta em visão, que tudo que começou, de volta ao primeiro amor. Senhor Deus, abençoe essas famílias, Pai, que aqui estão. Derrame sobre a vida deles, ó Pai querido, a Tua graça, o Teu poder. Para esses homens que estão aliançados contigo, para essa família que está aliançado contigo, para esses homens que estão aliançados com a família. E se porventura, Senhor, tem alguém que ainda não está vivendo aos moldes da Tua palavra, está faltando ainda se aliançar mais, está faltando ainda mais compromisso, chegou o tempo, Senhor, restaura esta família, restaura este casamento, restaura, meu Pai, essas vidas, para que eles vivam, Senhor, debaixo da Tua graça, e venham, meu Pai querido, viver como Abraão viveu, o homem abençoado, a família abençoada, a família próspera, a família protegida, porque o homem aliançado com o Senhor vive debaixo das Tuas bênçãos. Senhor, abençoa todo este lar, venha prosperar essa casa, venha prosperar essa família, abre as portas, Senhor, para que se tenha, meu Deus querido, preparo, a manutenção diária para essa família, e que Teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está abençoado, levante as mãos. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. A igreja dê um aplauso bem forte aqui para o Senhor Jesus.